Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um Pod Fé. Hoje nós estamos aqui com um convidado especial, muito amado por muita gente. E junto comigo para apresentar esse Pod Fé está ninguém mais, ninguém menos do que a mulher que Deus deu para minha vida, minha esposa, a Lise. Seja bem-vinda, amor, em nome de Jesus. É um prazer estar aqui. A Lise tem medo, gente, de estar aqui. Vocês nunca viram ela aqui, porque ela sempre correu daqui. Hoje a gente conseguiu convencer ela, porque quem está conosco é a pastora Tânia Tereza, uma pastora que é fundadora do Silk, uma mulher com testemunho de superação, de fé, que tem impactado milhares de vidas pelo mundo todo, através do seminário de cura e libertação. E também ela é uma juíza federal aposentada, natural de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. E eu queria dar as boas-vindas, pastora Tânia, para a senhora. Que honra ter a senhora nessa mesa. Niltinho, honra é para mim. Honra é para mim estar aqui participando de um trabalho tão bonito que vocês têm feito, divulgando o evangelho, estimulando a fé das pessoas através desses equipamentos, desse estúdio, dessa tecnologia high-tech que tem aqui. É verdade, é honra para mim. Deus. Esse convite é honra para mim. Eu preciso dizer duas coisas para vocês antes de começar. Amém. Quem encontra uma esposa, encontra a favor de Deus. Quem encontra uma esposa bonita como a sua, encontra muito favor de Deus. E quem encontra uma esposa bonita e ungida, encontra muito favor de Deus. Você tem muito favor de Glória Deus. A Deus. Pode orar toda manhã e agradecer a Deus. Eu costumo dizer, pastor, que eu orei muito e ela não vigiou nada. Outra coisa, eu quero parabenizar o Lucas. Ele está por trás, ele está nos bastidores. Ele está montando tudo, articulando tudo. Tudo, pastor. Mas é ele que faz tudo isso funcionar. E ele que preparou isso aqui tudo. E ele está de parabéns. Olha, você que vai ouvir o podcast e ver, já sabe que tem um estúdio mega estruturado aqui, que você pode vir e usar. Amém. E fazer desse estúdio um lugar de divulgação do seu trabalho, pastor, líder, pastores. Amém. Use esse espaço aqui, vale a pena, tem estacionamento, tem tudo de bom.com aqui. Amém, viu? Gente, eu ganhei um merchan da pastora Tânia Tereza. Glória a Deus por isso. Pastora, que bênção para a minha vida, a senhora está aqui, para a vida da minha esposa, que acompanha o seu trabalho, o seu ministério já há muito tempo, aquilo que Deus fez através da sua vida, tem ajudado a nossa casa, a nossa família, nas nossas dificuldades, não é? Glória a Deus. Há muito tempo, até no tratamento com os nossos filhos. Nós temos 2 filhos, já um homem de quase 17 anos e outro Samuel, que Deus nos deu agora no último ano. E o seu ministério tem mesmo impactado a nossa vida e a nossa caminhada com Cristo desde sempre. A gente vem de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e a senhora já esteve em Passo Fundo pregando na igreja onde a gente nasceu em Cristo, na Igreja Espaço Esperança. A senhora ministrou lá uma vez. Foi. Há muito tempo atrás. Muitos anos, pastor Vladimir Klitz. Pastor, um abraço enorme para o senhor. E hoje a senhora está aqui nessa mesa. Para a gente é mesmo, não é um clichê, não é mesmo uma honra que só Deus poderia conceder para nós. E glórias ao Senhor por tudo isso. Eu espero, meu irmão, minha irmã, que você seja edificado ao extremo hoje, assim, mas muito, que o Senhor fale contigo, que o Senhor possa levar cura para você que está nos assistindo, libertação para você que está necessitando de quebrar, romper cadeias. Eu creio que hoje vai ser um divisor na sua vida, como oramos aqui já no início, e que Deus abençoe esse episódio aqui em nome de Jesus. Pastora, eu queria que a senhora pudesse compartilhar. Eu sei que em todo podcast a senhora fala do testemunho da sua vida, de como começou o seu ministério, mas nós aqui em Portugal, o nosso público é um público que talvez ainda não ouviu do seu testemunho. E eu queria que a senhora contasse um pouquinho para a gente quem é a pastora Tânia Tereza, o que Deus fez na sua vida, em nome de Jesus. Então, antes disso, eu preciso te dizer que eu tenho um carinho muito grande pelo Rio Grande do Sul. Muito grande, eu tenho ido ao Rio Grande do Sul e várias vezes ministrado. Quando houve aquela calamidade, aquela enchente, eu levantei a minha voz para pedir para os meus seguidores ofertarem
para ajudar famílias lá, e a resposta foi espetacular. Glória a Deus. Então eu quero agradecer a todos aqueles que ouviram o apelo e atenderam. E muitos enviaram recursos, e muitas famílias, porque depois eu fui ao Rio Grande do Sul para ver o destino do recurso que foi enviado, conferir, e o ministério lá que fez a distribuição é muito sério, realmente aplicou tudo corretamente. Glória então, a Deus. Eu tenho um carinho muito grande pelo sul do país, muito grande. É o grande Rio Grande. É um Rio Grande grande, é isso mesmo. Isso mesmo. E agora de mim. Quando você me apresentou, você falou uma história de superação. Não é de superação, Miltinho. É um equívoco quando as pessoas dizem é uma história de superação, é uma história de milagre. Glória a Deus. Milagre, né? A superação, ela é resultado de uma força humana, é verdade, de um pastor. desenvolvimento humano, e não estar debaixo da intervenção de Deus. Mas, na minha história, é a mão de Deus o tempo todo. Glória né? a Deus. Um dia, inclusive, uma grande rede de televisão queria a minha história para fazer um especial, mas queria tirar Deus da história. Eu falei, não é uma história de superação. Ele é o principal, né? Como é que vai tirar? Não é, se tirar Deus não é a minha história. E é verdade, como a senhora se superou porque foi a nossa força, Ele me levou, debaixo das asas dele me levou, né? Aleluia. E é aquela história que está aí, já fui entrevistada por muita gente, já fiz podcast com várias pessoas de mídia, menina do lixo de Aquidauana, menina de uma família disfuncional, mãe viciada em drogas há 70 anos atrás, imagina o que é isso, né? Cidade pequena, um pai promíscuo, ausente, e aí uma sociedade abusiva, porque quando uma criança é desprotegida dos seus pais, o bullying acontece na escola, os maltratos acontecem na rua e o abusador chega. É verdade. A falta da paternidade, a paternidade é uma cobertura. A paternidade é um guarda-chuva na vida das crianças. Né? Você está aqui, o filhinho está em casa, você está preocupada com ele. Tem alguém cuidando, mas você não se desliga. Quando tem ausência, quando tem uma mãe drogada em cima de uma cama, ela não está incomodada com quem está tendo acesso a essa criança. E até permite que a criança seja vulnerável. Vai a criança comprar droga para ela. Né? E o abusador é o que vendia drogas, na verdade. Então, tudo isso gerou uma menina humilhada, acuada, incapaz, acreditava-se completamente inútil, e por causa da rejeição, o abuso, o descaso faz com que o inimigo invista em mentiras na cabeça de uma criança. Você não vale nada, se você tivesse valor, estariam cuidando de você. Se você tivesse valor, seu pai estaria aqui na casa, não iria embora, deixando você por causa de mulheres que não têm vida certa. A sua mãe estaria acordada, dando banho em você, cuidando dos seus cabelos, né? E tudo isso é uma mentira que vai se tornando uma verdade. Eu falo que é um espelho mentiroso e vai criando uma alta avaliação totalmente errada. E você crê nessa mensagem que é enviada. Você é burra, você não vai dar para nada, você é porca. Não, eu não era porca. Eu ia para o lixo sem luvas, era uma criança. E catava lixo por quê? Porque eu precisava comprar material escolar, eu precisava comprar o docinho da padaria, que toda criança olha e gosta, né? E era um trabalho, né, pastor? E o lixo tinha tesouro, tinha metais. Eu pegava metais e vendia no ferro velho da cidade. E virava dinheiro. Né? Mas uma criança não tem o zelo de estar limpando as mãos, limpando as unhas. E aí vira uma menina porca. A menina porca, e acreditava, você é porca, você não vai dar para nada, você está banada. O abandono dentro de casa, porque não era uma menina de rua, mas era abandonada dentro de casa, desprotegida dentro de casa. Tem um episódio que eu conto no meu livro, eu já escrevi 20 livros. Uau. O livro que conta a minha biografia é Drogas, Docinhos e Abuso Sexual. Drogas, porque era o lugar onde eu comprava droga para minha mãe. Docinhos era o lugar onde o pedófilo me cevou docinhos, na farmácia. E lá o lugar do abuso. Então, o mesmo lugar das drogas era o lugar do docinho, foi o lugar do abuso. Esse é o título do livro. E eu ia para aquele lugar desde os 5 anos de idade. Olha o abandono. 5 anos de idade. Meu Jesus. Até os 9, quando aconteceu o abuso. Fui cevada por aquele pedófilo. E quando aconteceu o que aconteceu, ele fala, é o inimigo falando pela boca dele. Você não vale nada, ninguém vai acreditar em você. Quem vai acreditar numa menina como você? Né? Cadê seu pai? Não está cuidando de você. Sua mãe
Tá dormindo, sua mãe precisa da droga que eu vendo. Se eu parar de fornecer, ela morre, porque ela usava drogas químicas, remédios, né? Barbitúricos, e se você suprimir rapidamente, sem ter um desmame, morre mesmo, né? Então, ele sabia que ele era o guru dela, ele era o líder do centro espírita que ela frequentava também, era o fornecedor da droga e era o líder espiritual dela. Meu então, Jesus. ela vai acreditar em mim, ela não vai acreditar em você, né? Até porque eu tinha aversão de comprar droga. Era um paradoxo. A farmácia era um lugar agradável, porque era o lugar do docinho e era o lugar do afago. Uma criança precisa de carinho, precisa que o pai toque no cabelo dela. E aí o pai não toca, mas o pedófilo toca, né? O pai não abraça, mas o pedófilo abraça. E aquilo é um paradoxo para ela. Aquele lugar é o lugar que eu levo remédio, onde a minha mãe dorme o dia inteiro e não cuida de mim, mas é o lugar onde tem uma única pessoa que me agrada, que fala que eu não sou feia, que fala que eu tenho cachinhos dourados. Te dá atenção, e né? me dá atenção, a criança precisa disso. O amor é um sentimento secreto, abstrato, invisível. Ele precisa ser conhecido por atos de afeto, né? Por isso que os pais têm que beijar os filhos, têm que tocar nos filhos, têm que colocar no colo, têm que colocar a cabeça no peito. Tudo isso faz parte da manifestação do amor. São atitudes de amor. E eu encontrava aquilo na farmácia. O resto da cidade aqui da UANA era só dedo apontado. Na escola, as crianças eram proibidas de ficar perto de mim, porque todo mundo sabia que minha mãe usava drogas. Então, não brinco com essa menina, a mãe dela se droga, não fique perto dela, o pai dela é adúltero. E aí tinha colega que falava, eu só posso brincar com você na hora do recreio. E na hora que estiver fora da escola, tem que fingir que não te conheço. Nossa. Porque a minha mãe proíbe falar com você, né? E a professora, por outro lado, fazia bullying, porque eu digo que hoje o bullying é aluno fazendo para aluno. Naquele tempo era a própria professora. Hoje, quando eu olho para aquela mulher, era uma freirinha pequenininha. Até hoje eu lembro do nome dela, Irmã Gertrudes. A Irmã Gertrudes era uma freirinha de 1,30 m, eu acho, de tão baixinha que ela era. Mas eu acho que ela via uma vulnerabilidade em mim. Não tinha nenhuma criança que ela pudesse fazer o que fazia, como fazia comigo, porque o pai da outra ia à escola, ia para a reunião da escola, a mãe ia levar a criança da porta da escola. E os meus pais nunca estavam presentes, então eu era um alvo fácil, né? E hoje, quando eu olho para aquela mulher, eu penso, meu Deus, aquela mulher deve ter sido tão ferida na vida dela, porque uma pessoa que foi muito ferida e não foi curada, ela fere todo mundo à volta. É só o que sabe fazer, né? Ela tem uma reação de ferir antecipadamente para não ser ferida, né? Então, aquela mulher me maltratava muito diante de toda a classe. Me botava de castigo injustamente, me ofendia, falava, você é porca, você é estabanada, você não vai dar para nada. Eu era uma criança sem uma estrutura de lar, então as tarefas minhas eram piores que as dos outros, né? Os ambientes em casa eram os piores possíveis. A droga minha mãe comprava em saco de estopa. Quando usava maconha, os amigos iam lá para casa, ela usava droga sintética, mas os amigos iam fumar maconha lá em casa. Era um saco desse tamanho, de estopa comprado na região, todo mundo ia fumar lá em casa, era o ambiente da droga. E o meu pai e os amigos todos iam beber lá em casa. Então ele era um beberrão, o ambiente de casa não era um ambiente de estudo, não era um ambiente de você ter espaço, uma sala, iluminação, e criança precisa disso, Meu né? Deus, pastor. E aí não vai funcionar, não vai fazer a tarefa. E tudo isso era fonte de bullying, de ataque, de palavras duras. E quando você fere uma criança, eu falo que ela é igual uma ostra, ela vai fechando. Ela vai fechando, daqui a pouco ela não abre mais. E ela fica intocável para o carinho, para o afeto, porque não tem. Ela é abusada pela única pessoa que agrada, que alegra. E como que uma criança fica? É só um milagre para sair disso. E o milagre chegou. Glória a Deus. Glória a Deus. O milagre chegou. O milagre chegou através do meu marido. Meu marido, homem de Deus, criado no Evangelho, recebeu princípios da palavra de Deus. E ele me encontra no pior momento da minha vida, com 14 anos de idade, à beira de um precipício. Eu queria me matar 4 dias antes eu quis matar o meu pai. Porque meu pai chegou ao extremo de não
ter nenhuma percepção da dignidade, que ele levou uma prostituta para dentro de casa, dormiu com ela na minha cama, noite de Natal. Na noite de Natal eu vi essa história. E aquilo foi explosão. Você vai enchendo, até que chega uma hora, todo mundo tem um limite, né? E ali eu quis matar o meu pai naquele dia, peguei uma faca, tentei acabar com ele, grandão, eu pequenininha, graças a Deus não consegui. Não derramei esse sangue dele, derramei o meu, porque eu cortei os 2 pulsos naquela noite. E fiz um propósito de vida. Não vai dar para nada porque é estabanada, não vai dar para nada porque é porca, não vai dar para nada porque não aprende nada. E o meu pai ama prostitutas, não ama destruir a família por causa da posição, então eu vou me tornar uma prostituta. E depois que eu me deitar com metade dos homens da cidade, eu vou chegar para ele e dizer: o senhor ama prostitutas? Não ama? Pode me amar então, porque eu sou uma delas. Naquele tempo eu achava que era uma vingança. Hoje não. Hoje, cuidando de pessoas, através do ministério que Deus entregou, eu vejo que era um grito de socorro. Eu vejo que as meninas que se deitam com todos os homens que aparecem, elas estão procurando um peito de pai. Elas estão procurando um abraço de pai, na verdade, né? A falta da paternidade, a falta do afeto correto, a falta do elogio correto, faz com que aquele garanhão que passa e fala gostosa, faz ela se sentir bem. Na verdade, ela precisava escutar do pai: minha princesa, minha menina, né? Enfim, e nesse ponto eu encontro um homem de Deus pela frente. Pastor Otto. É, Pastor Otto. É um milagre. É um milagre. Eu falo que é um milagre porque o Otto passou no concurso do Banco do Brasil. O Otto morava no interior de São Paulo, na cidade de Assis. E naquele tempo o concurso era nacional. A pessoa podia assumir em qualquer lugar do país onde houvesse uma vaga. E ele escolheu ir para Guia Lopes da Laguna. Ele não conhecia nada de Mato Grosso. Aquele tempo era Mato Grosso, não havia dividido ainda. Ele não conhecia nada daquela terra. Havia cidades ao redor da cidade dele que tinha vagas. Mas ele escolheu ir para longe. Ele foi direcionado por Deus, eu não tenho dúvida disso, né? Deus já tinha preparado tudo. Já. Deus é um Deus de logística, ele é um Deus de estratégia, né? E aí ele vai tomar posse lá. E esse homem me encontra nesse pior momento da vida, em que eu quis matar o meu pai 4 dias antes, quis me matar. E ele recusa a oferta de ser o homem da minha prostituição, né? Na verdade, ele foi um instrumento de Deus para me mostrar que eu tinha valor, que os meus pais estavam vivendo tudo que viviam porque não tinham Deus. Ele foi um instrumento nas mãos de Deus para me fazer enxergar verdadeiramente a fonte da verdade. Não, você não é burra, você não é porca, você não é estabanada. E o que mais me impressionou, Niltinho, é que eu era uma criança, menininha, de 5 anos, a criança não tem nem seios ainda, né? Eu era uma menininha e me tornei uma pré-adolescente com 9 anos, eu comecei a me desenvolver fisicamente. E aquele homem que me conheceu com detalhes da vida dura que eu levava, sabia que minha mãe se drogava, sabia o que tinha, aquele homem se aproveitou de mim. E agora eu conheço um rapaz que não me conhece, que não sabe nada a meu respeito, e que poderia sim se aproveitar de uma situação de vulnerabilidade, né? E eu já era uma adolescente formada, 14 anos. E aquele homem não se aproveita dessa vulnerabilidade. Então eu vi algo diferente naquele homem. Porque todas as pessoas que falavam de Deus para mim, elas eram pessoas execráveis. Aquela freira que falava de Deus e ao mesmo tempo fazia tudo que podia fazer contra mim. Que Deus é esse, que né? Que Deus é esse? Que representante que esse Deus tem, né? E o próprio homem espírita que falava de Deus para minha mãe, que falava de fé, que tinha o Evangelho segundo Jesus Cristo lá, Allan Kardec. Esse homem foi o abusador, né? Então, os representantes de Deus eram péssimos, né? E aí, quando eu vi esse moço, eu falei, não, tem algo diferente nele. Porque ele poderia ser um aproveitador e não tinha nada que ter culpa, porque eu me ofereci. Não houve abuso, né? Houve uma proposta. E esse moço começa a me ensinar as verdades do que é uma vida com Cristo, o que é uma vida com Deus. Foi perseverante, eu tinha um comportamento rebelde,
Quando uma criança sofre abuso sexual, eu falo que somos uma parede construída com um prumo, né? Tem um prumo na vida de uma pessoa. Quando ela tem em casa o afeto, a proteção, a provisão, o cuidado, o zelo, tudo aquilo que uma criança precisa ter, ela cresce saudável, né? O prumo tá O certinho. prumo tá certo, ela cresce saudável, ela reage bem nos fracassos, porque a vida também não é só sucesso. Exato. Ela tem como vencer as perdas. Mas quando uma criança não tem esse prumo, existe uma reação que pode ser para a direita ou para a esquerda, esse muro, essa parede torta, e pode ser uma criança rebelde, dessas crianças que ficam insuportáveis, que bate para não apanhar, né? E pode se tornar introspectiva, fechada, até chegar a uma depressão. Tem crianças que têm depressão, né? E eu me tornei rebelde, eu era uma pessoa rebelde, porque eu criei uma casca grossa. Eu falo que eu fiquei cascuda, que eu apanhava tanto de todo mundo com palavras, com atitudes, que eu falei, não, eu vou me fechar para tudo isso, e me tornei uma aluna terrível, me tornei uma amiga terrível, empregada não parava em casa, porque eu afrontava. E ele me encontra assim, e ele foi me ensinando qual é o comportamento correto, como é que a gente tem que viver. E eu fui vendo nele as marcas de Jesus. Eu falo que o testemunho fala mais alto do que a pregação. Por isso que Jesus fala, semeis testemunhas, né? Eu disse, falamos sobre isso na sexta-feira. O testemunho fala muito mais alto. A gente recebeu um casal lá em casa, pastora, que esse casal ele não vai na igreja, né? Tem algumas feridas com igreja, mas eles acharam graça na minha vida. Quando eles decidiram casar, eles vieram conversar comigo se eu faria o casamento deles, mesmo eles não indo na igreja. Eu disse, obviamente, que eu faria, com muito gosto. E oramos, declaramos Jesus sobre a vida deles, casamos eles, e eles tiveram alguns problemas e vieram nos procurar. E eles, pastor, eu não podia tomar qualquer atitude sem falar que o senhor foi o senhor que nos casou, então o senhor vai... Disse, amém, cara, vamos sentar aqui na mesa. E eu sou muito da mesa, eu acho que Jesus chamou todo mundo para a mesa, vamos dizer assim, para o convívio, né? E naquele jantar, naquela noite, a gente orou, mas eu não dei uma palavra a nível bíblica, né? Não falei nada. Conversamos, rimos, contamos histórias e as crianças brincaram, e chegou a hora, eles foram embora e oramos, abençoamos eles para ir embora. Quando a Lise fechou a porta, eles desceram. A Lise olhou para mim e disse, você é o pastor, você não deu uma palavra. E aí eu disse para a Lise assim, amor, o tempo todo o Espírito Santo dizia assim para mim, hoje não é a palavra, hoje é a mesa. Hoje eles precisam de um amigo, não de um pastor hoje. Hoje eles queriam, era um amigo. E eu queria ser o amigo. Então, mais do que eu dizer uma palavra, citar um versículo ou algo assim, a nossa vida hoje tinha que representar Cristo na nossa atitude, não na nossa palavra. E foi lindo, porque até hoje eles ligam. Hoje o Marcos mandou mensagem, falei o nome dele, mandou mensagem pela manhã. Então temos um almoço agora no sábado para ir com eles, vai ser maravilhoso. Mas é mesmo isso, pastor, o testemunho, né? Deixa eu aproveitar esse gancho dessa sua fala para deixar uma palavra para os que estão nos vendo e nos verão. Amém. Que eu vou pedir permissão para colocar no meu canal oficial certeza, esse podcast. Pastor, com certeza. Aí aproveita e divulga o estúdio aqui no meu canal. Eu sei que muitas pessoas estão feridas por igrejas. Eu sei porque eles chegam nos seminários que fazemos com crateras enormes no coração, né? Eu quero aproveitar e pedir perdão a eles em nome da igreja. Pedir perdão pela falta de entendimento de que a igreja é um lugar de cura, de cuidado. A igreja é um lugar de tirar carrapicho, estender a mão, de intimidade. A igreja tem que ser como Jesus montou, né? Andar junto, caminhar junto, não desistir, ir atrás. Você me ama, então vem para mim, volta. Mas eu quero dizer algo para vocês. Além de pedir perdão, eu quero dizer para vocês, não fique fora da igreja. O nosso exemplo é Jesus, o nosso modelo é Jesus. Jesus tinha problemas demais com fariseus, com os sacerdotes. Jesus vivia batendo naquele povo, raça de víboras, geração de hipócritas, mas ele não saía.
Você vai encontrar muitos textos: indo para Nazaré, onde fora criado, foi no sábado ensinar na sinagoga segundo o seu costume. Costume é hábito, então habitualmente ele era um frequentador. Estava sempre... Indo para Cafarnaum, ele não deixava de ir. Você não tem que sair da igreja, você tem que ser a igreja. A igreja é você. A igreja é você. Você não entra e sai numa igreja. A igreja é você. Você é templo do Espírito Santo. Glória a Deus. Você é templo do Espírito Santo. E se você estiver num ambiente que precisa ser transformado, você pode ser uma fagulha para ajudar a transformar aquele ambiente. Então não saia, não faça isso. Vá congregar, é na congregação que tem a intimidade, é na congregação que é o corpo. Uma mão não pode ser separada. Se você separar uma mão do resto do corpo, ela gangrena, para de correr a seiva, né? Então, não saiam da igreja, não façam isso. Nós ganhamos muitas almas nos seminários, mas muitas almas. Só no ano passado, Niltinho, nós batizamos 880 pessoas nos seminários. Glória a Deus. Porque eles se convertem, a gente já batiza se eles querem o batismo. Mas termina o seminário, eu digo, vá procurar uma igreja. E digo mais, não procure a igreja mais perto de sua casa, procure a igreja mais perto da Bíblia, porque você precisa ser alimentado na palavra, né? Mas vai procurar. Eu fiquei emocionado, pastor, do vídeo que a senhora gravou, acho que foi na Costa da Caparica, com um monte de mulheres, que tinha mais de 100 mulheres ali que estava batizando ali. Acho que foi, tem uma semana, eu acho, que saiu esse vídeo, mais ou menos. Se calhar nem isso. É muito importante isso. Por quê? Porque na congregação você vai ter trocas, você vai compartilhar. A palavra de Deus diz que é pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus é conhecida, não é por uma pessoa, Amém. né? É pela igreja. Efésios Então, 3. não saia. Não deixe de ser a igreja, na verdade. Não pule fora do corpo, não deixe de ser a igreja. Isso é muito importante, viu? Glória a Deus. Mas eu quero dizer para você que quando tudo começou, eu precisei ser curada de tudo isso, né? Eu precisei ser curada e eu acho que o meu ministério começa em mim mesmo. No amor que o Otto manifesta, no Deus que ele mostra para mim, que cura, que transforma, que faz você liberar perdão para quem te ofendeu, para o abusador, faz você amar aquele que está perdido, me mostra que as pessoas que eram como eram, elas estavam num cativeiro, elas estavam presas num sequestro, rodeada de sequestradores, que são os demônios, não é? E se alguém não entrar nesse cativeiro para tirá-las dali, elas vão morrer ali, presas nesse sequestro. E quem pode entrar ali? Jesus. E tudo isso foi que começou o meu desejo com cura e libertação. Foi a própria vida que eu vivi, vendo que Deus muda, Deus transforma, Deus cura, Deus restaura, Deus dá nova oportunidade. Glória a Deus. Que uma pessoa é maior do que o seu erro, né? Uma vez eu fui ministrar no sul do país, tem um presídio de segurança máxima, em Guarapuava, não sei se ainda tem, e eu consegui entrar naquele presídio pelo fato de ser juíza, de estar, né, com essa carteirinha vermelha que abre portas. E foi um evento de final de ano, e permitiram que eu fosse levar uma palavra para os presos. E foi muito pesado, porque eles... presídio de segurança máxima, eles tinham que ficar de cabeça baixa, guardas armados em volta, eu, uma mulher, no meio daquele mundo de homem, né? E eu pedi a Deus uma palavra, falei, Deus, me dá uma palavra para esses homens, porque eles já estão condenados. Eles já estão lá pagando o preço da vida que levaram. Já tem julgamento para eles ali. Mas eu queria levar uma palavra de ânimo, de mostrar que Deus tem um perdão grandioso para eles, né? E aí eu pedi uma palavra, a única palavra que Deus me dava. Passei dias escutando essa voz. Uma pessoa é maior do que o seu erro. Uma pessoa é maior do que o seu erro. Uma pessoa é maior do que o seu erro. Meu Deus! Uma pessoa é maior do que o seu erro. O seu erro é circunstancial, é passageiro, é temporário. Uma pessoa é um ser formado à imagem e semelhança de Deus. O erro não define. Não, Deus a formou para ser aquilo, imagem e semelhança dele. O diabo consegue criar circunstâncias, levar essa pessoa a fazer coisas horríveis, mas ela não deixa de ser aquela pessoa formada à imagem e semelhança de Deus. Porque Deus quer que ele se converta, que ele seja transformado, que ele volte à essência dele, né? Que ele volte até a glória de Deus, de glória em glória, ter estatura de varão perfeito.
E aí Deus me direcionou para dar aquela palavra. E eles esperavam uma juíza que viesse falar uma palavra dura. E eu disse para eles, olha, eu só não matei porque meu pai era maior do que eu. Ele segurava a minha mão e eu não conseguia chegar até ele com aquela faca. Só não matei porque ele era bem maior. Mas eu roubei também, porque eu queria dinheiro para comprar material escolar. E a primeira forma que eu encontrei de arrumar dinheiro era furtando. E eu mostrei para eles que Jesus mudou a minha vida e que eles teriam a vida mudada se eles entregassem a vida para Jesus. Não eliminaria a condenação dos homens, mas a de Deus sim. E aquilo que eles estavam vivendo era circunstancial, passageiro, tão passageiro quanto o erro que eles cometeram, porque a vida eterna é muito maior do que 10 anos de prisão, 30 anos de prisão, E 50 glória a anos Deus de prisão. por isso. E quando eles estivessem na eternidade, o que ia representar 30 anos de prisão? Nada. O que é eternidade? Bilhões de anos, zilhões de anos. É incontável, 30 né, anos não significaram nada. E ali ofertei Jesus, meu Deus, mais de 80% daqueles homens só balançando a cabeça, entregando a vida para Jesus. Então eu falo que o que acontece com você acaba sendo um modelo de vida, é um testemunho. Aleluia. Né? E aí nasce o Ministério de Cura e Libertação, nasce o desejo de ajudar pessoas, nasce o desejo de estender a mão, de não desistir de pessoas, e nasce o SILC. O SILC é um seminário intensivo internacional de libertação e cura. Nasceu no coração de Deus, não é da pastora Tânia, fundadora não sou eu sou a executora, junto com meu marido, junto com uma equipe enorme que Deus juntou, né? Ninguém faz nada sozinho, Verdade. Nem Jesus fez, ele podia, mas ele escolhe equipe, escolhe discípulos. E o SILC é um seminário onde a palavra é ministrada para mostrar qual é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E o SILC é um seminário que cuida de pessoas feridas e que precisam de Jesus. Para qualquer pessoa, o SILC está aberto. Para crente, para não crente, para feiticeiro, para macumbeiro, para padre. Já teve padre fazendo SILC que se converte lá dentro. Uau. Depois que ele saiu do batismo, é que ele contou que ele era padre. Ele disse, eu vim aqui para aprender exorcismo, porque eu queria ser um padre exorcista. Mas eu acabei encontrando Jesus nesse lugar. Glória né? a Deus. Fala a verdade das mentiras da idolatria, mostra que é realmente um engano, né? Mostra que Deus, do Gênesis ao Apocalipse, abomina a idolatria. Mostra o amor de Deus, mostra o renovo que Deus pode dar para uma pessoa que se arrepende dos seus pecados. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Amém. E dá a oportunidade da confissão do pecado. Porque o arrependimento vai te dar a vida eterna. O arrependimento cancela o pecado e te leva para a vida eterna. Mas Deus não quer que o homem tenha só a vida eterna, Ele quer que ele tenha vida abundante enquanto a vida eterna não chega. Porque no céu vai ser abundante. Ele quer que nesse caminhar aqui nós tenhamos vida abundante. Então, toda a procuração dada para o inimigo, toda a carta branca dada para o inimigo para trabalhar através do pecado, só é retirada pela confissão. Por isso que está escrito em Provérbios 28:13, o que encobre as transgressões jamais prospera. Mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. O que encobre jamais prospera. Não está escrito que encobre não tem salvação. Tem salvação. Se arrependeu, tem. Mas se tem alguma coisa ainda encoberta, está na jurisdição das trevas, está no lugar do oculto. Não tem como prosperar. Não, tem que trazer para a luz. Por isso que está escrito em primeira carta de João, primeira epístola de João, andai na luz como Jesus na luz está. Amém. Andar na luz é tirar o que está em oculto. E continua, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E nos purificar. Purificar é limpar. A limpeza é a libertação. É possível ser crente e não estar limpo? É possível. Por isso que Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor, todo nome que está em mim, meu pai limpa. Então está em Cristo, mas precisa ser limpo. Né? Está em Cristo, mas precisa ser limpo. Eu costumo comparar como aquele homem que é acumulador de lixo, que aparece no Discovery, uma síndrome de acumulador. Junta lixo a vida inteira. A casa dele fica podre. Barata, rato, lagarto, percevejo, tudo que é inseto e bichos entram com o lixo que ele acumula.
Aí um dia ele é curado, ele não é mais acumulador. Ele acorda sem a síndrome, acorda com a nova cabeça, nova criatura, nunca mais vai juntar lixo, a partir de agora acabou, converteu-se e ele é limpo agora. Mas se ele não tirar o lixo que ele juntou, Precisa 30 limpar a anos, casa, né? os bichos continuam lá. Eles não Verdade. saem. É preciso colocar do lado de fora, né? Andar na luz é isso. É tirar tudo que está oculto, tudo que está encoberto, que Deus e o diabo sabem. Não tem nada que praticamos que não tenha conhecimento de Deus. Então não é para confessar para Deus, porque Deus sabe. É para confessar uns para os outros, porque é uma lei espiritual. Eu ia perguntar Tiago, sobre né? isso. Essa era uma dúvida. Porque Daniel, ele confessa o pecado do povo, confessa seu pecado diante de Deus, não é? Sim. E aí, em Tiago, fala que deve confessar uns aos outros. Ótima a sua pergunta. Olha, sua mulher não pode faltar podcast mais, hein? Tá A pergunta dela é sábia e própria, apropriada. Tá Amém. Então, deixa eu te dizer. Para Jesus e para Deus, ninguém precisa confessar porque eles sabem. Mas até a vinda de Jesus, era assim que se fazia. Jesus chega no tanque de Betesda, o homem estava preso numa paraplegia ou tetraplegia há 38 anos. Jesus toca, ele sai. Não precisa ele confessar, mas Jesus sabe que é pecado, porque depois Jesus encontra com ele na sinagoga e fala, vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Porque Jesus é onisciente. Jesus não precisa ter pecados confessados. Deus é onisciente, sabe tudo que o homem pratica. A Bíblia fala que o pensamento não chegou à mente, sabe qual é, a palavra não chegou à boca, sabe qual é. Mas eu quero lembrar quem está me ouvindo, respondendo a sua pergunta, que Jesus estava andando entre os homens e pergunta para os discípulos, quem diziam os homens que eu sou? Tu és um profeta, tu és um profeta. E ele pergunta, e vocês, quem dizem que eu sou? Responde Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Resposta de Jesus para aquele Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, porque só o Espírito Santo podia contar para Pedro que aquele homem de carne e osso, conhecido como filho de José e filho de Maria, não era filho de José e filho de Maria, era filho de Deus. E era o Cristo, era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Aleluia. Que seria levado para uma cruz, derramaria o sangue, compraria povos de todas as raças, tribos e nações. Só pelo Espírito, Pedro teria aquela grande revelação. E em seguida, quando Jesus fala, não foi carne nem sangue que te revelou, ele diz para Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Escute bem, a Bíblia ela é revelada na nossa língua para nós. Língua portuguesa, somos brasileiros e alguns portugueses vão me ouvir aqui também. Esta não é essa. E não é aquela. Esta mulher é Tânia. E essa mulher é você. E aquela mulher é a Bispa Sandra que está lá fora. Esta sou eu. Quando Jesus fala sobre esta pedra, ele está falando dele próprio. Ele é a pedra angular, ele é a pedra que os construtores rejeitaram. Mas a interpretação errada disso, ou propositadamente errada, faz com que a idolatria coloque Pedro como a pedra angular. O Papa é a pedra que edifica a igreja. Pedro representa o Papa. Mas não é. Pedro, em seguida, escuta Jesus dizer, dar-te-ei a chave do reino dos céus. Pedro é um discípulo e os discípulos ganham a chave do reino dos céus. E Jesus diz, o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Eu sou a pedra, você é o discípulo, e como discípulo você vai ser igreja, e como igreja você vai ter autoridade para ligar e desligar no mundo espiritual. Ele ainda não tinha morrido. Ele ainda não tinha ido para a cruz quando ele fala isso. Depois que ele ressuscita, quando ele aparece para Maria Madalena, em João 20, lá no sepulcro, ela vai abraçá-lo, ele fala, não me detenhas, eu ainda não subi para o meu Pai, vosso Pai. E ele fala, vai e avisa para os meus irmãos que você me viu e que eu ressuscitei. Ainda não subi? Por que ainda? Porque entre aparecer para Maria Madalena e aparecer para os discípulos, ele foi ao céu. Ele levou no tabernáculo do céu, como está na carta aos Hebreus, o sangue do sacrifício que comprou povos de todas as raças, tribos e nações. Versículo 19 de João 20. No cair da tarde, ele aparece para os discípulos, ele passou o dia inteiro desaparecido. Maria Madalena o viu e ninguém mais o viu. No fim do dia, ele volta, aparece para os discípulos e entrega a chave do reino dos céus. Só para sob eles o Espírito diz, receber o Espírito Santo. Uau. Assim como o Pai me enviou e viu vocês.
E ele sopra de novo, diz: Pai, seja convosco. E diz o seguinte: se perdoardes os pecados, serão perdoados. E se retiverdes, serão retidos. Ali ele cria a lei espiritual, que o pecado precisa ser confessado uns para os outros, porque é a igreja que tem a chave que liga e desliga. A igreja não tem como olhar para você e ver o seu pecado como ele via. A igreja não tem como olhar para você e ver que faz 38 anos que está doente por causa de pecado. Não sabe ninguém o que aconteceu na vida de ninguém. Pode ter um sorriso no rosto e ter uma história desse tamanho escabrosa que deu oportunidade para o inimigo trabalhar. É verdade. Então é preciso tirar, trazer para a luz. Glória é isso. Uau! Uau mesmo. Uau. E o Silk faz esse trabalho. A partir daí é preciso confessar. Sim. A partir da chave que foi entregue para a igreja, é preciso confessar uns para os outros, como está no livro de Tiago. Aleluia. Interessante que você citou o texto de Tiago, Tiago capítulo 5, né? Uhum. Ali é muito interessante. Se você ler com esse olhar agora, você vai entender. Está alguém entre vós enfermo? Chame o presbítero ou o presbitério, vai ungir o enfermo com óleo, vai orar a oração da fé, e a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Depois tem ponto e vírgula. Eu falo que a língua portuguesa nos ensina. Ponto e vírgula significa que você vai para um assunto paralelo, correlato. Não é o mesmo assunto, não seria só uma vírgula, né? Só para você tomar uma respirada e continuar. Tem relação, mas é paralelo. outra coisa. Aí depois do ponto e vírgula está dizendo assim: confessai os vossos pecados uns aos outros, para serem salvos. Orai uns pelos outros para serem curados. Pode muito em sua eficácia a súplica do justo. Está falando de duas enfermidades diferentes. Está falando de uma enfermidade física, tão somente física, é o Covid, é uma virose, é algo que aconteceu. Vamos ungir, vamos que você orar. vai ungir, orar e vai ser curado. Mas depois do ponto e vírgula é uma enfermidade espiritual decorrente de pecado. É necessário aquele paraplégico que tinha pecado, é aquele que foi trazido de um leito diante de Jesus e que Jesus fala: perdoados são os teus pecados, por isso que estava naquele leito. Uau. E nesse caso, se a causa da doença é pecado, só vai sarar com a confissão. Por isso que tem milagre no Silk. Por isso que a mulher levanta a cadeira de rodas. Se você entrar no meu Instagram, você vai ver gente que levanta a cadeira de rodas, vai ver menino que enxerga. Sim, porque é doença resultante de pecado. Glória a Jesus. De pecado. E quando confessa, tira de Satanás a procuração. Eu não quero... Não, eu não sei o teu roteiro. Não, mas querida, a tua pergunta é da maior porque eu já ia entrar te perguntando a respeito dos pecados que, por exemplo, seria um dos meus pais, algo que é hereditário. Perfeita a tua pergunta. Toma conta do podcast. O Lucas também queria fazer uma pergunta. Eu permito qualquer pergunta. Lucas, eu não sei tudo, mas o que eu sei eu respondo. O Lucas quer fazer uma pergunta, né? Ele pediu pra gente fazer, mas eu queria, como a pastora também já falou aqui, de você. Lucas, vem cá que eu quero te apresentar. O pessoal aqui do Podfé já te conhece, mas os irmãos que acompanham a pastora Tânia ainda não, então vem cá. Chega aqui para saberem que grande vai do ladinho da pastora ali e já pergunta para ela, ué, você mesmo. Ele está cuidando de tudo lá e você tirou ele de lá. Mas eu volto e meia faço isso, pastor. O que você quer saber, Lucas? Primeiro, esse é o Lucas, deixa eu apresentar. Obrigado. Excelente profissional, que pode te ajudar a fazer coisas grandes nesse estúdio maravilhoso Amém. aqui. Primeiramente, é uma honra estar aqui, frente a frente com a senhora, uma grande mulher que Deus tem levantado para salvar nações e levar a palavra através do Evangelho. É uma honra estar aqui. A pergunta que eu tenho é o seguinte, sobre essas maldições hereditárias. O meu avô, ele era espírita, ele era pai de santo, e ele deixou, sempre que eu ia no centro dele, tinha lá no altar o meu nome como o herdeiro daquilo tudo. Então eu cresci dentro daquilo e eu via ali os Exu, ele fazendo os batismos. E aí eu queria saber se existe alguma coisa para quebrar essa maldição, se isso vem sobre a minha vida, mesmo que eu tenha sido batizado, como que é? Porque todo mundo fala que teoricamente eu ia assumir o centro espírita dele, porque como eles já tinham oferecido às entidades dele, aos guias, e colocava o meu nome lá. Aí eu queria saber se isso tem alguma influência na minha vida, mesmo depois de eu ter descido as águas e ter me convertido. Primeiro eu preciso mandar um recado pro diabo. Perdeu, Satanás? Você perdeu! Aleluia! Glória a Deus! Você perdeu! Escute bem, você perdeu Lucas, Amém. Jesus ganhou, viu? Lucas, a igreja tem autoridade para ligar e desligar tudo. E eu vou desligar agora o teu nome dos assentamentos das trevas. Amém, Jesus. Pai, em nome de Jesus, o teu filho escolheu, fez a melhor escolha.
O teu filho Lucas escolheu a vida com o Senhor, entregou a vida para Jesus. E eu sei, Pai, que nessa hora o Senhor escreveu o nome dele no livro da vida. Sim, Pai amado. Pai, eu quero pedir ao Senhor agora para apagar os assentamentos dele, do nome dele nos lugares de trevas, Pai. Não só escrito no livro da vida, mas apagado de todo o terreiro, de todo lugar onde foi colocado o nome dele. Apaga agora, cancela no mundo espiritual os assentamentos, Pai. Esse é o meu pedido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E olha para mim, Lucas. Existem 3 vídeos meus no YouTube que chama Quebrando Paradigmas sobre Heranças Espirituais. Heranças espirituais, legados geracionais, maldições hereditárias, tudo é a mesma coisa. Eu dou herança espiritual para não assustar o crente, porque fala, eu não tenho maldição. Tem inclusive um debate meu feito na televisão sobre isso com teólogos, sobre maldição na Bíblia, não é? As maldições hereditárias existem, elas são resultado de uma lei espiritual. Tem 2 leis que regem a influência do inimigo na vida de uma pessoa. A lei da responsabilidade, que é o pecado pessoal. A alma que pecar, essa morrerá. Ele vai pagar o preço do pecado. E a morte significa perda da vida eterna. Mas tem outra lei que é a lei da herança. Ela está escrita nos 10 mandamentos. Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos. Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos. A lei da herança é uma que resulta em consequência para filhos do erro dos seus antepassados. Né? Ela diz, Daniel confessando, Daniel confessa erros dos antepassados. Na lei da herança, 4 gerações podem pagar o preço dos erros dos seus pais. Mas 1000 gerações podem receber as bênçãos dos acertos dos seus pais. Essa é a maior prova do amor de Deus pelo homem. Na hora de punir é 4, na hora de abençoar é 1000. Olha glória isso, né? Olha que Deus lindo é esse. E as heranças espirituais de feitiçaria, de ocultismo, tudo que se refere a trevas, elas se manifestam por sintomas de doenças na cabeça e no pescoço, nessa parte do corpo. Tanto no corpo físico, como, por exemplo, tumores na garganta, tumores na cabeça, tireoide, sinusite, cegueira, surdez, coisas que afetam essa parte do corpo. Aneurisma, coisas no corpo físico, quanto doenças neurológicas. Esquizofrenia, bipolaridade, transtorno obsessivo compulsivo, autismo, um tanto de enfermidade nessa área da cabeça. Por quê? Porque essa é a parte do corpo ofertada para o diabo. Os sacerdotes das trevas fazem a cabeça para uma entidade. Vão para lá, ficam num quartinho, num roncó, oferecem a cabeça para o santo, que não é santo coisa nenhuma, né? É uma entidade espiritual demoníaca. E aí, amém, ali naquele lugar, eles oferecem essa parte do corpo. Nos rituais, eles batem a cabeça no altar. Quando eles conversam, qual é o seu santo de cabeça? Então, essa é uma parte ofertada. Até no espiritismo que chamam de mesa branca e de branca não tem nada, que é o kardecismo, é a cabeça que é tomada. Como é que uma pessoa psicografa? Você escreve porque a tua cabeça manda uma ordem. A prova diz que quando uma pessoa tem um derrame cerebral, o braço dela fica mole, não movimenta mais, né? Então, a renúncia da herança espiritual é importante. Ainda que você não tenha tido nenhuma doença na cabeça, ainda que você não tenha tido nada. Não sei se você, fazendo o mapeamento da sua família, vai encontrar doenças na cabeça, vai encontrar enfermidades na cabeça, mas ainda que não tenha tido nada, você ainda pode orar e romper com essa ligação, né? Reconhecer o pecado deles, renunciar à herança que eles deixaram e ordenar que os espíritos que vieram com essa herança saiam da sua vida em nome de Jesus. Tem, tipo assim, antes dele falecer, a gente queimou tudo, ele aceitou Jesus como seu Salvador, mas a preocupação era com essa herança hereditária. Depois que ele faleceu também, a minha mãe descobriu um câncer na tireoide, foi curada, e a minha avó, que era esposa dele, também descobriu outro câncer na tireoide, foi curada. Fez o tratamento e deu tudo certo. Glória a Deus. E amém, você faz o que eu estou te falando, assiste esses 3 vídeos, o ouvinte assista esses 3 vídeos. No final, no vídeo 3, tem orações para renunciar à herança. Amém. E você faz. Mas o melhor disso é fazer um silk, hein? Ok. Vai ter um silk, já está programado para o ano que vem. No mês de novembro, sim. Já vai ser o 7º silk aqui na Europa. Vou estar lá em nome de Jesus. Sabe quantos silks já fizemos? 112 silks, 7 aqui na Europa. Uau. Vocês não vão ficar de fora. Não, pastor, de forma alguma. Corre atrás. Amém. Viu? Obrigado pela senhora ter esclarecido a minha dúvida. Tá certo, filho. E ó, diga assim, perdeu Satanás. Deixa eu até falar. Perdeu Satanás. Amém. Glória a Deus. Pastora, ainda sobre herança espiritual, e
e libertação, como que essas heranças podem afetar a vida de uma pessoa, mesmo nesse exemplo do Lucas, uma pessoa que é crente, que entregou a sua vida para Jesus e que talvez pense que isso não tenha tanta importância. Ou que ficou para trás e tá tudo bem, mas na verdade nós entendemos que e eu prego isso e falo isso. Tem muita gente que fala que o inimigo não tem poder. Eu creio que o inimigo tenha poder. Quem prega que o inimigo não tem poder está pregando contra Jesus, porque Jesus fala que o inimigo tem poder. Então, assim, e se ele não tivesse poder, eu não precisava ficar vigilante, eu não precisava... faria o estrago que faz na terra, não é? Né? Então, como que a pessoa pode entender isso e mudar isso? Bom, 2 vezes na Bíblia, Jesus fala que o inimigo tem poder. Ele fala quando os 70 voltam, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem. Lucas 10, 17. Ele responde: Eu vi a Satanás cair no céu como um relâmpago, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpente, escorpião e sobre todo o poder do inimigo. Sobre é acima. Estou dando autoridade a vocês mais do que o inimigo tem, mas fala que tem. Né? Quando ele chama Saulo de Tarso, na estrada de Damasco, que ele aparece para Saulo, ele fala: levanta-te, porque para isso te apareci, para te constituir ministro, para arrancar as pessoas das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. Então, se o próprio Filho de Deus, por 2 vezes na Bíblia, fala que Satanás tem poder, é uma heresia dizer que não tem. Não tem, né? Exato. Por que ele tem? Porque ele é um anjo. Ele é um anjo. A natureza dele, a essência dele é um espírito formado por Deus com poder. Os anjos são valorosos em poder. Ele apenas está fora da posição dele. Ele converteu-se para as trevas, mas ele não perdeu a sua essência. Um soldado treinado para ser do bem, que vira rei do tráfico, não perdeu tudo que ele aprendeu como soldado. Exato. Ele continua sendo um soldado, mas agora ele está no tráfico. Até dentro da questão dos dons, né? Às vezes a pessoa se afasta de Cristo, aposta Cristo, mas o dom ainda permanece ali. Isso. Então, tem poder, por isso faz estrago, não é? Agora, em relação às heranças. A cruz é um tesouro de Deus para a humanidade. Quando Jesus fala está consumado, ele está dizendo: eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Eu me humilhei, deixei a minha natureza divina, tornei-me homem, como está escrito em Filipenses capítulo 2. Humilhou-se. Não usurpou ser como Deus, mas tornou-se figura humana. E como homem foi obediente até a morte de cruz. E a humilhação de Jesus é muito maior do que a cruz só. A humilhação de Jesus é ser um embrião na barriga de uma mulher, é nascer por um canal vaginal de uma mulher, é ser um menininho no colo de uma mulher que precisa da mamãe limpar o bumbum dele. Né? A humilhação é muito maior do que a gente pensa. Quando ele era, já antes da fundação do mundo, Deus Filho. Né? Uau. E aí ele vem e ele faz tudo isso para livrar o homem de toda a articulação das trevas. A Bíblia fala: para isto o Filho de Deus se revelou, para destruir as obras do diabo. Para isto o Filho de Deus se revelou, para destruir as obras do diabo. Mas não é automática, a cruz não é automática. Ele veio para perdoar o homem dos seus pecados. Tem 8 bilhões de pessoas sobre a face da terra hoje. Estão todos salvos? Não. Quem está salvo? Quem foi à cruz? Reconhece o pecado, reconhece o poder da cruz, reconhece o perdão que existe naquela cruz e vai em busca desse perdão. E o perdão é ofertado para todos, mas não é benefício para todos, é só para quem vai à cruz. Quem aceita, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho para salvar o mundo. O texto que fala dos pecados pessoais ou da lei da responsabilidade é Ezequiel 18. A alma que pecar, essa morrerá, a alma que pecar, essa morrerá. E é o único versículo que os teólogos de plantão usam para dizer que não tem herança, porque no texto diz: os pais comem uvas verdes, e não vai mais dizer em Israel que os dentes dos filhos escureceram porque os pais comeram uvas. Eles usam isso para dizer que não tem herança, mas não é isso. Esse texto fala de pecado pessoal. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é morte. O filho não morre pelo pecado do pai. O filho não pode se arrepender pelo pecado do pai. O pai que tem que se arrepender, porque é ele que precisa ter a remissão dos pecados. E esse texto termina dizendo: Deus, não tenho prazer na morte de ninguém, arrependa-se, arrependa-se. Então o perdão do pecado tem que ter como
requisita o arrependimento do homem. E os 8 bilhões não estão arrependidos. Verdade. Muita gente está no seu pecado achando que está bem, confortável. Então a cruz não vai se apropriar para eles o que tem na cruz. Apesar de Jesus ter feito tudo na cruz para perdoá-los. Mas eles não têm convicção do pecado, não reconhecem que estão errados. Não precisam desse perdão, né? Então não tem o perdão. O perdão é para todos, mas eles não têm, não é? Entendem que não precisam. A cura da enfermidade também está na cruz. Jesus não veio só para perdoar iniquidades, mas para curar todas as nossas enfermidades. E aí o crente não adoece mais, porque se converteu nunca mais fica doente. Mas ele vai à cruz quando ele adoece. Ele vai em busca do que tem na cruz. A cruz é o depósito. É como uma conta bancária que você vai lá e saca ou faz uma transferência, não é? E aí você vai ver Jesus entrando nas aldeias, de cidade em cidade, ele mesmo, ele, o Redentor da humanidade, ao vivo e a coisa, andando entre os homens, levavam os enfermos para ele curava todos. Todos que iam a ele curava, todos. Às vezes era difícil chegar até ele com a mulher do fluxo de sangue, mas ela fazia esforço para chegar lá. E os amigos fazem um buraco no telhado, descem diante de Jesus, um homem no leito. Todos que iam a ele curava, mas tinha que ir a ele. Amém. Ele não entrava na aldeia soprando cura, não era assim. Tinha que ir a ele. Era importante. E hoje nós precisamos ir à cruz. E o cego gritando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que queres que eu te faça? Não era um abraço. Eu quero ver. A nossa iniciativa de buscar na cruz o que ele já fez é que vai trazer para nós o que tem na cruz. E a herança espiritual não é diferente. Ele fez maldito na cruz no nosso lugar. Maldito aquele que foi pendurado no madeiro. Na cruz tem cura, salvação e troca de maldição por bênção. Mas eu preciso ir com as minhas maldições até lá. Eu preciso chegar lá. Deixar lá. Davi teve que amargar o preço de ver uma descendência amaldiçoada pelo seu pecado, porque não havia cruz ainda. Davi teve que pagar o preço de ver filho estuprar filha, filho matar filho, o bebezinho dele morrer. 8 dias depois de nascido, a Bíblia fala que Deus matou o filho de Davi. Até porque, Nilton, é preciso que o povo de Deus entenda que maldição não é um ato do diabo, é um ato de Deus. É um ato de justiça de Deus, é Deus aplicando a sua lei. Eu falo que o mundo espiritual é legal, não é legal de joia, de bacana, é legal de leis. De lei, legalista. Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. E lá na lei dele, na lei maior dele, ele escreveu: visitarei a iniquidade dos pais nos filhos. Eu visitarei é eu, é a primeira pessoa do singular, não é o diabo visitará. Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos. Visitarei. É Deus que amaldiçoa Caim. É Deus que fala para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É Deus que termina o Velho Testamento dizendo que se não houver a conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, ele virá e ferirá terra com maldição. É Deus que feriu o menino de Davi. Você vai ler lá, 2 Samuel 12. E o Senhor feriu a criança que nasceu. E como é importante o entendimento disso, né? E Davi não tinha cruz, tinha que amargar a maldição, mas nós temos a cruz, e temos a cruz, não vamos a ela. Você tem um depósito bancário e vai morrer pobre? Ai, para com isso, abre teu olho. É verdade. Pastora, no outro mês a gente teve, foi o Setembro Amarelo, né? Há 2 meses atrás, o combate à depressão, e na altura entramos, eu faço parte aqui do grupo de unidade pastoral, e entrou uma discussão no grupo por conta, a gente lançou no Podfé uma campanha do Setembro Amarelo, de consciência, da necessidade de voltar para Cristo e entender que em Cristo há cura, há libertação. Sem dúvida. E um irmão disse: olha, não é assim. Se a pessoa está em depressão, ela não tem o Espírito Santo. Aí eu disse: então, se eu entendo que a depressão é uma doença, pode ter fator espiritual, mas também pode ter fator por uma deficiência hormonal, vitamínica, física, enfim. Então o cara que também ele é cheio do Espírito Santo, ele não pega gripe, ele não fica com a voz rouca, ele não... como é que a senhora enxerga isso? Eu posso fazer meu comercial aqui? Com certeza. Eu comecei fazendo o seu. Não, agora deixa eu fazer o meu. Então, se você colocar meu nome no Google, dá um Google lá, Tânia Tereza com Z, você vai me achar. Eu sou uma velhinha high-tech. Eu tenho Spotify, TikTok, tenho site, tenho tudo isso, né? E tem um vídeo no meu canal oficial do YouTube que fala sobre depressão.
O meu canal oficial já chega em mais de 115 países, tem mais de 700 vídeos, tem mais de 66 milhões de visualizações. E lá tem um vídeo chamado Depressão. Assista esse vídeo. Você que está me ouvindo vai me ouvir. A depressão ela pode ter 3 fontes. O homem é um espírito. Tem uma alma, está dentro de um corpo. Há uma tricotomia. Por isso a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 5:23, apresentei o vosso espírito, alma e corpo íntegros, irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus. O homem tem 3 partes. Ele tem um espírito, ele é um espírito que é eterno, 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 eterno. Um espírito não vai morrer, ou vai viver eternamente com Deus, ou eternamente separado de Deus. Ele tem uma alma dada por Deus para conectar-se na horizontal. Quando Deus fala lá no Éden, não é bom que o homem viva só. O homem não estava só. Deus ia falar com ele na viração do dia. Exato. Como que você está só se tem Deus com você, né? Mas ele estava só de outros homens. Ele estava sem conexão. Semelhantes, né? Exato. Então, é a nossa parte humana, de conexão humana. Nós amamos na alma, nós brigamos na alma, nós choramos na alma, nós sofremos na alma, nós estudamos na alma, o nosso intelecto está na nossa alma, nós decidimos na alma, as escolhas são feitas na alma. Por isso que Ezequiel 18 fala, a alma que pecar, essa morrerá, porque é a alma que vai escolher o pecado. Né? E o corpo é a nossa parte física que, pela lei que Deus estabeleceu, que os céus são dele e a terra dos homens, ele deu um corpo físico para o homem ver numa dimensão física, matéria, natural. Né? O espírito sem um corpo é ilegal na terra. Por isso os demônios incorporam. Por isso Jesus teve que vir em carne. Por isso o Espírito Santo incorpora a igreja. Os seres espirituais precisam de corpos para terem legalidade na terra, poderem andar e pisar nessa terra. E a depressão pode ser decorrente do corpo, da alma e do espírito. A depressão do corpo é uma deficiência hormonal. O homem tem hormônios no corpo, tireoide tem hormônios, ovário tem hormônios, né? O homem tem hormônios que equilibram, eu digo que os hormônios são como sinais de trânsito, que vai fazendo tudo dar certo, tudo fluir. Se falta um hormônio no meio do caminho, parece que dá confusão. O sinal do trânsito queimou, para todos os carros ali. Então, uma deficiência hormonal. Tem hormônios no nosso cérebro que dão bem-estar, que dão prazer, que dão alegria, serotonina, melatonina, dopamina. Por isso que às vezes a pessoa está mal-humorada porque está com TPM e fala, dá chocolate para ela. Conhece bem essa tática. Dá chocolate para ela que vai já dar sou especialista nessa do chocolate. Daquele up, né? Interessante, minha irmã, que eu nunca tive TPM, eu não sabia o que era TPM, nunca tive. E a minha filha tinha. E a minha filha ficava fora de si em alguns dias do mês. E eu, principalmente na adolescência, ela não conseguia controlar aquele mau humor Ainda não dela. tinha aprendido a controlar. Aí eu falava, minha filha deve ser bipolar, porque ela muda, tem determinado período do mês que ela muda. Até que um dia eu encontrei uma amiga, eu vou falar o nome dela aqui, porque eu amo muito essa amiga, pastora Kênia, lá na Flórida, em Jacksonville. De repente, eu estava na casa dela fazia um mês e ela acordou mudada. Eu falei, meu Deus, ela também é bipolar. Aí fui conversar com ela. Não, mãezinha, ela me chamou de mãezinha. Não, mãezinha, se chama TPM. Eu falei, meu Deus, é isso que a minha filha tem, né? Pastor Otto, o senhor é um homem de sorte, abençoado por Deus. Minha mãe também não teve, e as primeiras vezes foi difícil a gente conseguir. Eu demorei para aprender a lidar com isso. 80% das mulheres têm, 80% das mulheres têm TPM. Eu demorei para aprender a lidar com isso. Mas em evento de casais, eu ensino os maridos a lidarem com a TPM. Depois eu quero uns conselhos, pastora. No meu canal tem alguns vídeos, vai, corre lá. E vai ter mais, que eu vou fazer um curso para casais no meu canal. Amém. Gente, você tá vendo aqui, ó, tá passando aqui o canal da pastora Tânia. Você entra Tânia lá, Tereza escreve, Oficial. segue, já aproveita e segue a gente também. A gente tá começando, segue, abençoa a nossa vida lá em nome de Jesus. Isso. E aí, nós descobrimos que existem depressão causada por falta de hormônio. Aí você fala, a pessoa, vai para o médico, vai procura ajuda, porque o médico pode receitar essa medicação que vai dar esse up aí. Ah, mas crente vai procurar remédio para depressão? Vai! Crente obtura dente encravado, dente cariado, tira unha encravada, vai para o hospital colocar óculos, vai
curar a catarata. Claro, crente tem corpo, por que não? Vai pro médico, toma um remédio, melhora aí, você vai ver que maravilha, sua família vai agradecer, você também, a vida vai voltar a ter cor, vai ficar tudo lindo, maravilhoso, Glória a Deus. Né? Aí a pessoa fala assim, eu já fui pro médico, pastor, eu tomo remédio, mas não melhora. Quanto tempo faz que você toma remédio? Eu já tomo há 5 anos, então não é do corpo. Não é do corpo. Por quê? A mesma coisa que você fala, eu tô com gripe, tomando remédio há 5 anos para gripe e não fico curado. Então não é gripe. Não é gripe. É outra coisa. Talvez uma alergia. Né? Uma rinite alérgica. Ou você tá com o diagnóstico errado, ou não é no corpo, né? Aí eu vou para a segunda parte, a alma. Depressão da alma é depressão reativa. É uma reação de um sofrimento que tivemos e que não conseguimos voltar ao estado anterior. Todos nós temos uma capacidade de voltar ao estado anterior, resiliência. Né? Você vai e volta. Você perde um filho, chora, 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 daqui a pouco. Você falou de sua mãe morreu. Tinha 15 anos. Você contou antes aqui de começarmos o Pode Crer, Pode Fé. 15 anos, você sofreu 3 anos, não conseguiu chorar. Isso é uma dor que você não conseguia voltar. A resiliência sua não foi suficiente para voltar. E quando você tem uma incapacidade de voltar para o status anterior, esse sofrimento contínuo que você vive a cada manhã, você não enterra seu morto, você não se conforma com o marido que foi embora, com o negócio que perdeu, você não consegue olhar para frente, você vai ficar olhando sempre para trás, sempre para trás. E a Bíblia fala que tem que deixar para trás as coisas que para trás ficaram, tem que prosseguir para o alvo que está proposto, você tem que ver o futuro, a vida não acabou, não terminou, tem mais coisas para acontecer. Então eu pergunto, segunda pergunta que eu faço, você teve alguma perda grave, você teve algum acidente grave, um abandono, alguma coisa terrível que aconteceu? A pessoa fala, eu não lembro. Então não é da alma, porque ninguém esquece que você botou um filho, que a mãe morreu, que perdeu o negócio, né? E crente tem depressão da alma? Tem. Tá cheio de exemplo na Bíblia. José, Elias, Ana, cheio Davi, de crente depressivo. Vai pro Salmo, você vai Gente, ver que olha a história de Elias. Eu falo que Elias é o meu exemplo. Eu aprendi a curar a depressão na alma com Elias. Elias é um homem tão cheio do Espírito Santo que ele é exemplo bíblico disso. Tão certo como vive o Senhor, perante cuja face eu estou, abre a boca profeticamente, Deus escuta, responde. Mas Elias entrou em depressão. Elias passou 3 anos e meio perseguido, foragido, dependendo de miséria, de migalha. Você vê a pregação sobre Elias, é maravilhoso, tem um corvo que leva alimento, vai comer da boca de um porco imundo 3 anos. Levando, ou 6 meses, levando um bife rasgado, que ele come um pedaço e te dá outro pedaço. Nojento. Deus tratou Elias, eu sei lá por quê, mas tratou Elias, né? Verdade. E ele foi alimentado por uma viúva pobre. Na Síria, ele era hebreu. Na Síria, ele é um estrangeiro. Pobre, na casa de uma viúva mais pobre ainda do que ele, que tinha um órfão, e aquela mulher teve que sustentar ele 3 anos. Primeiro ele fica 6 meses no Ribeiro de Querite, depois 3 anos na casa de uma viúva. O que você acha que a vizinhança falava daquilo? Olha esse cara, vagabundo, na casa de uma mulher que não tem onde cair morta, agora ela tem que sustentar ele. Esse cara não tem vergonha. A prova de que ele estava afligido naquela situação... Falso profeta. A prova de que ele estava afligido naquela situação é que quando o filho dela morre, ele ora e ele fala, até nisso o Senhor me aflige? Até nisso o Senhor está me afligindo? Ele usa essa palavra, né? Então, Elias entrou num estágio de sofrimento de continuidade. Quando ele sai, que pensa que acabou a batalha, que vence os profetas de Baal e dos próximos ídolos, que Jezabel chega e fala, não, vai continuar, não acabou não. Aí ele pede a morte, como quem diz, não dá mais para mim, né? O estágio da depressão, onde a pessoa quer morrer, é o estágio de já não aguentar mais lutar. Eu não estou aguentando lutar, Deus me leva, me tira a vida. Tá? A dor é maior do que ele consegue vencer. Eu não consigo voltar, né? E aí você pergunta para a pessoa, aconteceu alguma coisa? Teve um Ribeiro de Querido na sua vida? Teve uma miséria? Teve uma perda? Teve uma perseguição? Teve uma justiça? Não, que eu me lembre. Não, então, não é da alma. Aí sobra o quê? O espírito. E a depressão espiritual, ela é resultado de uma ação de espíritos de morte. Espíritos de morte vêm para a vida de uma pessoa por derramamento de sangue, ou dele ou dos antepassados. Abortos, homicídios, violência doméstica, maus tratos de escravos, enfim, derramou sangue com morte. Derramamento de sangue na Bíblia tem que ter morte para ser derramamento de sangue, né? E aí é uma ação demoníaca de espírito de morte.
Agora, o interessante é que os sintomas são iguais nos 3 modelos de depressão. A diferença... É a causa, a raiz disso. A diferença é o fim, é o suicídio. Uau. Quando há suicídio, tem ação demoníaca. Tem ação demoníaca. Não há suicídio sem uma ação do espírito de morte, que perdoa os psicólogos, que perdoa os psiquiatras. Aliás, está cheio de psicólogo e psiquiatra fazendo Silk. Tem um homem especialista em ensinar para psiquiatras, ele é psiquiatra, é um mestre, a respeito do suicídio. Esse homem foi para o Silk. Ele disse para mim, pastora, a senhora precisa fazer um Silk PPP. O que é PPP? Pastores, psiquiatras e psicólogos. A senhora precisa fazer um Silk só para esse povo, para eles entenderem o que a senhora ensina. Ele já foi em 2 Silks e ele é um divulgador do nosso trabalho. Por que ele foi para o Silk? Ele falava, pastor, eu tinha 3 pacientes. Tratava os 3 do jeito igual, com terapia, com remédio, com aconselhamento. Um ficava curado com remédio. O outro não ficava curado com remédio, mas ficava curado com a terapia. O outro nem com remédio, nem com a terapia se matava. Eu nunca entendi isso. Eu fazia a mesma coisa para eles. Falei, pois é. Porque o que mata esse terceiro é invisível para o Senhor. É o mundo espiritual, não é? E eu tenho que dizer para você que fica defendendo que é falta de cuidado, que é falta de atenção do pastor, que é falta de atenção do pai. Não é. É uma ação demoníaca, um suicídio. É uma ação demoníaca. Corre ajuda. Se você tem pensamentos de morte, se você quer se matar, corre em busca de ajuda, porque acaba acontecendo suicídio. Teu filho está falando que vai se matar. Hoje eu recebi uma mensagem de uma mulher que a filha dela saiu de casa, se amarrou em cordas, foi para a linha do trem, graças a Deus foi resgatada. Ela pedindo ajuda, eu falei, mãe, corre para ver meus vídeos sobre herança espiritual, porque tem derramamento de sangue na tua família, espírito de morte quer ceifar a vida de sua filha. Né? Meu Deus. Pastora, aproveitando esse gancho, a minha mãe teve uma irmã que cometeu suicídio. A irmã mais jovem, ela era a irmã mais velha da família, criou todos os irmãos e a irmã bebê morreu com 17 anos, afogada, foi muito trágico na altura, e ela não conseguiu superar. Então, a morte da irmã mais jovem acabou se matando no cemitério, na frente de onde ela foi enterrada. Foi uma história muito pesada para a família. E no início do nosso casamento, né, Nilton, a gente não era nem convertido ainda. A gente se conheceu, eu engravidei, a gente foi viver junto, não éramos cristãos. E nesse período eu tive uma depressão muito profunda. Muito grande. Mas a minha infância inteira eu fui acometida por esses sentimentos de suicídio, de algo muito pesado. Eu tinha a impressão que essa minha tia aparecia pra mim. Ela foi minha madrinha, né? Eu tinha 1 aninho quando ela faleceu. 2 anos depois da morte dessa minha outra tia. E eu sempre senti essa opressão, essa coisa. E quando eu tive essa depressão, foi quando eu conheci Cristo. Porque eu já estava tratamento há uns quantos meses, acho que 9, 10 meses, e eu não tinha feito. Medicamento não resultava. Eu tomava medicação que eu ficava dopada o dia todo, porque era terrível, e o anseio da médica era justamente eu tirar a minha própria vida, porque eu fui internada por isso, né? E só depois que eu conheci Jesus é que eu fui liberta disso. Entretanto, depois que eu voltei a Portugal, acho que uns 4 meses que eu estava a viver aqui em Portugal, meu pai faleceu no Brasil, né? E eu não tinha documentação para ir, a nossa situação financeira estava ruim, eu não fui. E eu comecei a ficar acometida de novo desse mesmo sentimento de tristeza. Já não mais o suicídio, mas uma tristeza muito profunda. E também, mais uma vez, Deus usou um pastor para orar por mim e falou que estava me curando. E minha pergunta é, a partir de mim foi quebrado essa herança, porque a gente orou sobre isso, porque eu contei essa história, ou eu devo seguir buscando isso por conta dos meus filhos, meus netos? Como é que isso funciona? Primeiro vamos fazer um reparo. Não existe quebra de maldição. Não? Não, essa palavra ela não é nem encontrada na Bíblia. Existe confissão de pecados geracionais. Né? Você confessa os pecados geracionais para reconhecer herança e renunciar à herança. Percebo. Não há quebra. A gente fala quebra, mas é a maldição que quebra a gente. Né? É verdade. Então eu tenho que renunciar. Confessar os pecados geracionais. Em Levítico, livro da lei, Levítico 26, a partir do versículo 3, fala de bênçãos, a partir do 14 de maldição. No versículo 40 diz, mas se confessarem as vossas iniquidades e as iniquidades dos vossos pais, e tomarem por bem o castigo da iniquidade, reconhecer que Deus é justo por isso que está acontecendo. Né? Aí ele vai fazer a mudança. Então, o que Daniel faz? Ele não quebra, ele confessa o pecado. A confissão dos pecados geracionais faz a gente reconhecer o erro deles e reconhecer que por causa do erro deles,
Deus visita a iniquidade da nossa vida. Então, é uma justiça de Deus. E aí, renuncia à herança. É como, eu falo que quando Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual, é como você vai renunciar a uma herança no mundo jurídico. Eu não quero a herança mais, eu vou renunciar a ela. Você tem que constituir um processo que a gente chama de jurisdição voluntária, não é briga, não é contencioso, não tem oposição. Você faz um processo onde você conta que ficou herança, mas que você não quer renunciar a ela, né? Reconhece a existência da herança, conjuntada de documentos dos bens que o pai deixou, e você abre mão dela. Por quê? Porque você não quer essa herança. E aí o juiz homologa, e essa homologação é irrevogável, você não vai ter mais nunca essa herança. No mundo espiritual é exatamente assim, é uma herança. É uma herança, é um legado que Jesus tem na cruz, a nossa bênção de poder romper com isso. Ele faz maldito para que a herança não venha sobre a minha vida. Mas você contou de uma tia que suicidou. E seu pai morreu com que idade? Meu pai morreu com 57. Irmã dele, essa tia? Não, a irmã da minha mãe que se suicidou. Então, você já tem duas vertentes de morte que são, digamos assim, alertas, né? O suicídio da sua tia mostra a linhagem da sua mãe como derramamento de sangue. A morte prematura do seu pai, porque 60 anos é uma morte prematura. Ele morreu de câncer. E é uma doença grave. E meu pai era alcoólatra também. Então, você tem duas vertentes que mostram que você precisa correr atrás para entender sobre esse assunto, não é? E correr atrás para entender sobre esse assunto é isso que eu falei. Assista esses vídeos, que eles vão com profundidade. Eu não tenho como ensinar em 10 minutos, algo assim. Eu falo que é algo tão sério. E o ano que vem nós vamos estar no Silk. Vão para o Silk, por favor. E vão divulgar o Silk aqui. Com certeza. Eu digo a você que isso é tão sério, que não pode ser tratado de uma forma irresponsável. Não é? Então a pessoa escuta aqui, vai lá, a hora resolver. Acha que resolveu, É como você chegar num corredor de hospital, abrir a camisa e falar para o médico cardiologista, opera meu coração. Não é assim. Ele vai fazer todo um pré-operatório, né? Então, todo o ensino a respeito disso, porque o Espírito Santo vai convencer. É a verdade que convence. E a gente só vai fazer o remate. Vai fazer a oração para encerrar tudo isso. Amém. Então, você precisa, sim, informar-se a respeito disso, porque já teve pensamento suicida, já teve desejo de morte, tem essas duas vertentes do pai e da mãe sobre sua vida. Corre lá, assista esses vídeos Quebrando Paradigmas sobre Heranças Espirituais, faz as orações finais, você vai ver que não é quebra, é confissão de pecados, e vai para o Silk você também. Vamos lá, pastora, eu quero depois pedir para a senhora deixar com a gente aqui todo o... Já está agendado. Apóstolo Samuel, de 11 a 14 de novembro do ano que vem, não é isso? Isso. 11 a 14 de novembro. Mas até as agendas que a senhora tem, os próximos, a gente tem um público muito grande no Brasil também. Eu vou ficar com o seu telefone. Boa. Apóstolo Samuel vai me dar, vou mandar tudo para você. Aí eu vou colocando no Podfé, colocando em todas as agendas as coisas. Antes do Silk, no mês de abril, o Silk vai ser em novembro. Ok. Nós fizemos sempre em novembro. No mês de abril, eu volto a Portugal para fazer um CIFEL. O que é um CIFEL? CIFEL é um seminário intensivo internacional de formação de libertadores. Formação e especialização de libertadores. É um seminário para ensinar pessoas a cuidar de pessoas. Isso é fantástico. É um seminário que tem sido uma benção. Já fiz 3 aqui na Europa. Aqui eu acho que isso faz muita falta hoje em dia nas igrejas locais, não é? A gente às vezes não sabe direcionar ou tratar bem do assunto. E você já vai divulgar o CIFEL para nós. Vamos, pastor. E já tem gente se inscrevendo. Se demorar, já não encontra vaga, porque a gente faz lá na Nike, no Ministério lindo, maravilhoso, que nos dá suporte aqui. A nova Aliança Internacional Cristã, que tem ali Apóstolo Samuel, Bispa Sandra na liderança. Boa. E que já nos deu suporte para vários silks aqui. Pois nós vamos falar, pastor. Eles são excelentes do que fazem. Da minha esposa também, organizar as coisas. Aliás, se você não tem uma igreja, vai para Nike, se você não tem uma igreja. Então, vamos fazer o CIFEL. Vocês já podem fazer o CIFEL. Eu quero trabalhar com libertação. Você vai ter que primeiro passar por libertação, mas já vai fazendo esse curso que vai te dando informação. Com certeza. E nós vamos estar lá. Pastora, a senhora recentemente trouxe uma mensagem muito poderosa sobre os 4 demônios que controlam o mundo. A senhora pode falar um pouquinho sobre essas potestades, esses principados e como que eles estão atuando hoje na vida das pessoas? Posso. Foi muito interessante que eu fui
fazer o Silk em Orlando, porque o Silk não só vem para a Europa, como vai para os Estados Unidos também. E no último dia do Silk, eu fui fazer uma visita para o pastor Antônio Júnior, e numa conversa de mesa, né, falando de demônio, eu falei: pastor, esses demôniozinhos pé de chinelo que fica manifestando na igreja gritando, já nem aparecem mais, porque a igreja já descobriu que tem autoridade para expulsar. Raramente alguém fica possesso no meio de um culto como ficava antigamente. Agora os que agem são os principados, são os seres de alta patente. E aí dei o exemplo para ele de Daniel. Quando Daniel faz o jejum de Daniel, capítulo 10, às margens do rio Tigre, ele viu Jesus, ele viu um anjo que veio trazer uma mensagem para ele. O anjo fala para ele: desde o momento em que você se pôs a orar, eu vim, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. O que é o príncipe do reino da Pérsia? Era o principado que atuava no mundo espiritual em alta patente. O apóstolo Paulo é o apóstolo tardio. O apóstolo Paulo não andou com Jesus, não viu Jesus em carne. Os outros, Mateus, Marcos, Lucas e João, fazem relatos. Viu multiplicar pães e peixes, viu andar sobre as águas, viu curar leprosos, ressuscitar mortos. Ele não viu. O apóstolo Paulo encontra com Jesus ressuscitado, glorificado, na estrada de Damasco. E o chamado de Paulo qual é? Levanta-te, porque para isso te apareci, para te constituir ministro, para arrancar pessoas das trevas para a luz, do poder de Satanás, o poder de Deus. Ele é chamado para ser libertador. Não é só para ser um evangelista, não é só ganhar almas. E o apóstolo Paulo é o único que tem entendimento profundo do mundo espiritual na Bíblia. É o único que relata aquilo que me fez entender o mundo espiritual como eu sei hoje. E ele é o único que fala de principados e potestades. Só ele que conta que tem uma hierarquia demoníaca no mundo espiritual, né? E o que são os principados? São os demônios de mais alta patente. Aquele que nós chamamos de Lúcifer, que na Bíblia é chamado de Satanás, ele era um principado, ele era um príncipe. Miguel é um príncipe. Miguel foi quem guerreou com o anjo rebelde. Miguel, um dos primeiros príncipes. Quando fala da volta de Jesus, fala que Miguel vem com ele. Então, os demônios, que eram anjos, eles têm uma hierarquia, e essa hierarquia permanece no Império das Trevas. Principados são os demônios de mais alta patente. E eles governam nações, eles governam territórios. Tem algo que eu vou dizer aqui que eu ainda não sei para ensinar, mas eu sei, porque eu falo que às vezes a grandeza da revelação é maior do que a minha capacidade de ensinar, porque o meu cérebro está na minha alma. Amém. Não está no meu espírito. O cérebro tem conhecimento, o espírito tem revelação. É verdade. Né? Então, às vezes eu tenho revelação que eu ainda não sei arrumar ela no meu cérebro. Eu sei que existem rotas de principados no universo. Eu sei que como tem rotas de avião, tem rotas de principados. Algo quase que geográfico, assim, nesse exatamente. sentido. Eu sei que em lugares onde eles se encontram, lugares onde os principados se encontram nas regiões celestiais, são os lugares de mais potencialização da força do mal. Porque dois príncipes de alta patente se encontram no mundo espiritual. Vou te dar um exemplo, Triângulo das Bermudas. Eu tenho certeza que ele é uma rota que príncipes se encontram. E quando eles se encontram, ocorrem os acidentes que ninguém sabe explicar. Muita coisa inexplicável. Ninguém sabe explicar, porque cai avião, afunda navio, não é? E sério isso aí, porque eu também não sei tanto para ensinar e não estou autorizada ainda a falar disso. Mas os principados, eles influenciam regiões, nações. Quando um líder governamental, por exemplo, lá era o rei da Pérsia, era Ciro, o rei da Pérsia. Nabucodonosor leva o povo para a Babilônia, depois Nabucodonosor ele é sucedido por Assuero, depois Assuero por Dario, depois vem Ciro, rei da Pérsia, e tira o povo dali. Mas ele também não era um homem de Deus, ele tinha conexão com os deuses que ele servia, então tinha um principado que governava. Daniel já estava preso há 70 anos, querendo revelação das coisas futuras, mas o principado da Pérsia impedia que o anjo chegasse para falar para Daniel. E quando você lê Daniel 10, ele fala que o anjo fala assim: desde o momento em que você se pôs a orar, eu vim, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Imagina. Mas Miguel, um dos primeiros príncipes, veio em meu socorro e eu consegui passar. Então teve que vir um anjo de alta patente para tirar um pequenininho. Porque tinha um demônio de alta patente impedindo que o pequenininho passasse. Imagina que a revelação poderia ter chegado antes a Daniel, vamos dizer assim, né? Olhando com os nossos olhos humanos. Isso é uma lição para nós. Jejum
21 dias, oração, busca, mas o mundo espiritual interferia na resposta. Por isso que o homem precisa aprender guerra, por isso que o homem precisa aprender batalha espiritual, porque às vezes ele pode jejuar até ficar magro igual um cabo de microfone e não alcançar, ele pode orar até ficar de joelho cascudo, mas ele tem uma intervenção no mundo espiritual que ele precisa derrubar, né? Que ele precisa tirar. Por isso que é importante a compreensão desse assunto. Agora vamos lá para a sua pergunta, que eu dei um rodeio aí, não vou chegar lá. Hoje eu percebo, né, pela análise do mundo que vivemos, que existem 4 principados que atuam de uma forma muito, mas muito forte em toda a Terra. Em toda a Terra. 4 principados que atuam em toda a Terra. O primeiro deles é Mamon. É o que faz o homem dar mais valor para coisas do que para pessoas. O dinheiro é mais importante do que tudo. E ele invade a igreja, igrejas que se levantam com grandes templos, cobras faraônicas, com bate no peito, eu tenho helicóptero, eu tenho avião, tudo isso vai se tornando a motivação do evangelho. Vai trazendo para dentro da igreja um cavalo de Troia, onde a construção de um patrimônio é mais importante do que a construção de um legado. Uau! Eu falo que Jesus era tão simples, que quando ele estava lá no Getsêmani, que foram os soldados para prendê-lo, Judas falou, vai ser aquele que eu vou dar o beijo, para identificar, porque ele era tão igual. Ele vestia tão igual aqueles homens, ele fazia a mesma coisa que aqueles homens, que tinha que beijar para saber quem que é ele, quem é o líder, né? E aí você vê aqueles líderes que são vaidosos, orgulhosos, não conversam com ninguém. É quase Deus, né? Difícil acesso, né? E isso é uma ação desse principado, porque ele infiltra na igreja também, não é só no mundo, né? Ele entra na igreja, faz com que valores monetários sejam mais importantes. Se você vê os países de onde o evangelho foi levado, por exemplo, para a nossa nação, o Brasil, né? Você viaja hoje para a Suíça, viaja para a Inglaterra, viaja para a Alemanha. O ateísmo chegou, o comércio é mais importante, as igrejas estão fechando portas, virando boates, virando templos de outros deuses. Aqui em Portugal nós temos muito isso. Por quê? Porque Mamon entrou com força. Mamon entrou com força, né? O outro principado é Dagon. Dagon é o principado da promiscuidade. Quando você vê a história de Sansão, você vai ver como que Dagon atua. Sansão nasceu para ser um libertador. A história de Sansão começa em Juízes capítulo 13. Tornando Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. 40 anos o povo penando na mão dos filisteus. Aí aparece um anjo para uma mulher desposada de Manoá e fala, você vai ter um filho, seu filho vai ser libertador de Israel. Vai nascer um filho para libertar Israel do poder dos filisteus. O nascimento de Sansão é tão sobrenatural que só tem poucos nascimentos na Bíblia anunciados por anjo. Deles foi um, né? João Batista, Jesus e Sansão. Um anjo chega para uma mulher e fala, vai nascer um filho para ser libertador. Ele nasce com esse propósito, ele nasce com esse destino. Você não tem um propósito porque você nasceu para cumprir um propósito. Todos nós. Eu nasci para fazer o que eu faço. Você nasceu para fazer o que faz. Lucas, esse é o propósito nosso. Glória a Deus. E aí, esse menino cresce no propósito. Mas esse menino tinha um pequeno probleminha, promiscuidade. Esse menino não resistia à promiscuidade. Deus usando ele de uma forma sobrenatural. Eu falo que Sansão só precisa de um consagrado. Sansão não, perdão. Deus só precisa de um consagrado para acabar com a farra do diabo. E era Deus e Sansão, só. Sansão sozinho destruía exércitos. Sansão sozinho acabava com 1000 homens. Sansão sozinho acabou com a economia da Filistia. Porque Deus só precisa de um homem. Porque Deus trabalha na terra pela instrumentalidade de pessoas. Deus usa pessoas para trabalhar na terra. Não é soprando, não é por anjo. Ele precisa de homens e mulheres na terra, não é? E o pequeno probleminha de Sansão era a promiscuidade. Ele não resistiu, ele foi para o leito com a prostituta, torna-se uma só carne com ela. O Espírito Santo resistiu até onde pôde, mas chega a hora o Espírito Santo vai embora. Tem gente que pensa que o Espírito Santo não sai, mas sai. Está lá escrito na história de Sansão, e não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Saul também. E quando o Espírito Santo saiu, ele foi preso e foi para um calabouço. O que nasce para ser libertador
vira um prisioneiro. E um prisioneiro que era libertador não liberta mais ninguém. Israel todo vai cair de novo na mão da Filistia. Mas o que é pior, ele nasceu pelo louvor da glória de Deus. Nasceu pelo louvor da glória de Deus para ser o exército de Deus na terra. Para livrar Israel do poder dos filisteus. Para Deus ser glorificado através da vida dele. E aí o que acontece? Vamos fazer uma festa para Dagon. A Filistia se animou porque Dagon nos entregou nas mãos do nosso inimigo. Dagon nos entregou nas mãos daquele que destruía nossas colheitas, multiplicava nossos mortos. Espera aí, não foi Dalila? Não foi Dalila que foi usada? E por que a festa é para Dagon? Porque Dalila foi só um instrumento. Aí você entende quando Paulo fala: a luta não é contra a carne e o sangue. A luta é contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Dagon, o principado da Filistia, usa uma mulher gostosa, bonita, peituda, coxa grossa, bunda grande, certamente, e derruba o libertador. E Dagon age assim. É o telefoninho celular com acesso facílimo à pornografia da internet. Eu tive muito problema com pornografia, Pois pastor. é. Dagon está por trás disso. Dagon está por trás, derrubando o líder. Você não tem ideia quanto líder está sendo derrubado. Você não tem ideia. Alguns têm a coragem de ir para o circo pedir ajuda. Esses conseguem se livrar. Alguns têm coragem de confessar isso e buscar ajuda. Líderes que são conhecidíssimos, que eu não posso citar o nome, claro, vão para o circo porque já estão presos há muito tempo nas garras de Dagon. Mas a gente viveu essa experiência quando o Newton tinha esse problema no início do nosso relacionamento. Ele começou esse processo de cura e de libertação. Ele confessava diante de Deus e confessava para mim. Isso. E aí, toda vez ele confessava. É o meu conselho, é o meu conselho. E é um processo bastante doloroso para ambos os lados, mas foi o que porque é um alavancou. vício, é um vício que domina. É um vício que é como vício de droga. Demônios trabalham dentro do corpo, demônios trabalham fora do corpo. Demônios dentro é possessão, demônio fora é opressão. A pornografia é opressão. Dagon não entra no corpo de ninguém, mas ele oprime para que a pessoa vá em busca do pecado, né? E é o pecado sexual. E é o que mais tem destruído famílias na terra, o que mais tem destruído pessoas. Quanta história que você escuta de pastor abusando de ovelha, quanta história você escuta de casamento em que a mulher estava com o marido, de repente ela, agora eu gosto de outra mulher, e vai embora, se torna outra pessoa, transforma tudo. Essa é Dagon. É a ação de Dagon neste tempo, e com essa liberdade de redes sociais, com a facilidade do acesso à pornografia, uma transaçãozinha, uma masturbaçãozinha virou normal para muita gente, né? E com isso Dagon está destruindo vidas, porque há um equilíbrio, há uma balança no mundo espiritual. A carne luta contra o espírito. Quanto mais promíscuo for, a vida sexual não for abençoada, e só tem um sexo abençoado no leito do matrimônio sem mácula. No leito do matrimônio sem mácula, é o único leito bendito, Amém. Não é? Quanto mais promíscuo for o sexo, menos o espírito vai se elevar. Está escrito, a carne luta contra o espírito. E aí, espiritualmente, a pessoa morre, acabou a vida dela com Deus. Dagon acaba com Sansão. Ainda bem que Sansão se arrependeu e teve uma chance de voltar. E o arrependimento é eficaz para cancelar o pecado. Né? E o outro principado é Jezabel. Todo mundo fala que Jezabel é uma mulher, mas não é. Jezabel é o nome da mulher que foi usada por um principado. Por isso que chamou Jezabel. Jezabel, mulher de Acabe, foi usada por um principado para calar a voz profética de Elias. A ação desse principado, que chamo de Jezabel, é calar a voz profética da igreja. Se não houver profeta, a igreja se corrompe. O ministério profético é o ministério de todos os tempos. Aí vem uma teologia de perna quebrada que fala que não tem mais ministério profético. Se Jesus fala que para edificar a igreja precisa os 5 ministérios, quem é o homem teólogo para dizer que não? Quem é o homem teólogo para dizer que não pode existir profeta, que já acabou que isso é o Velho Testamento? Mas eu creio que isso é obra satânica, Mas pastor. é obra de Jezabel. Para destruir Jezabel aquilo que Jesus atuou fez. através da mulher de Acabe para calar a voz profética de Elias. Jezabel atuou através de Herodes para calar a voz de João Batista. Jezabel quer calar os profetas.
Porque os profetas são boca de Deus no tempo. É o profeta que vai anunciar a coisa do tempo do fim. É o profeta que anunciou o Apocalipse. É o profeta que vai mostrar o pecado. É o profeta que vai trazer o confronto. Aí vem o falso profeta, porque Jezabel não é boba. Para quem quer profeta, manda o falso profeta. Eis que te digo, você vai ganhar um carro. Eis que te digo que a chave da casa está na tua mão. Meu Deus, meu Deus. E o povo perecendo no seu pecado e o falso profeta sendo usado pelo diabo, né? Então, a Jezabel, ou o principado chamado Jezabel, ele está atuando para calar a voz profética. Igreja que não concorda com o ministério profético, que não ouve os profetas, que cala a voz dos profetas, tem uma Jezabel, tem um Jezabel, um principado atuando ali. E a profecia anuncia as coisas do tempo do fim. O profeta vai mostrar para a igreja o que Deus está fazendo. Amém. E uma igreja sem Deus dá direção, eu creio nisso, que ela está perdida, né? E o outro principado é um principado do orgulho, da vaidade, é Leviatã. Leviatã, ele traz duas coisas para este tempo. Ele traz leviandade com as coisas de Deus. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Tudo é excelente, tudo. É o melhor tecnólogo, é o melhor médico, é o melhor profissional liberal, mas quando se trata das coisas de Deus, é mais ou menos, entendeu? Qualquer coisa serve, e eu não dou o melhor quando Deus diz buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça. O meu melhor tem que ser para Deus, o meu melhor tem que ser para Deus. Eu ouvi um louvor, eu até vou fazer propaganda desse louvor esses dias. Esse louvor falou tanto comigo, mas tanto comigo, mas tanto comigo. Nós vamos ser consagrados apóstolos dia 8 de dezembro, lá no Brasil, em Curitiba. E eu pedi, meu Deus, eu quero esse louvor no dia da consagração, porque esse louvor fala que eu estou gastando a minha vida para o Senhor. É Ele. É Ele. Eu estou anunciando. Eu estou anunciando a volta dele, eu estou gastando a minha vida. João Batista anunciou a vinda dele primeiro, eu estou anunciando a segunda. Eu estou gastando a minha vida, eu estou gastando a minha vida. Nada é mais importante do que isso, nada. Pastor, é tudo que a gente tem ensinado lá na igreja. Nada é mais importante do que isso, nada. Nada. Eu estava véspera de um tribunal, desembargadora, que nome grande, desembargadora, carro, motorista, chapa branca, assessores, segurança, mas ele é mais importante, né? E essa leviandade para tratar as coisas de Deus, onde Deus ocupa o segundo lugar e não o primeiro lugar, onde Deus é o último da fila, é uma ação de Leviatã. E, ao mesmo tempo, Leviatã leva a vaidade, orgulho, a soberba. Sou eu que estou conseguindo, sou eu que estou tendo resultado, é porque eu faço, é a minha igreja, sou eu, é a minha igreja. E isso é uma ação de Leviatã, né? Então, eu diria que tem outros que agem, mas esses são os mais fortes. Esses são os mais fortes, que hoje é visível a ação e a atuação deles no mundo e na igreja também. Porque a igreja, quando Jesus fala na oração sacerdotal, eu não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal, ele está dizendo, o mal vai entrar. Entra, é o cavalo de Troia, parece que é um presente. Eu acredito e vejo isso, sinto isso, essa resistência opressora, não é? Aqui na Europa, desde que a gente chegou aqui, o nosso esforço em orar, em buscar o relacionamento de intimidade, ele é quase que 3 vezes maior do que nós tínhamos no Brasil. Era mais fácil orar e dedicar a leitura, ao estudo da palavra, buscar um relacionamento com Deus, era mais fácil no Brasil do que é aqui. Para mim, assim, eu senti logo de cara uma resistência nesse sentido. E hoje eu vejo o quanto nós, líderes, temos caído sob a influência desses 4 principados. É verdade. Porque eu creio que, por exemplo, como eu disse aqui, né, eu tive muita dificuldade com pornografia, inclusive no início do meu ministério pastoral. E foi confessando e conversando com a minha esposa, quando perdi o medo, porque o que eu tinha era medo. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Olha o princípio. Exato. E um dia eu disse, eu preciso, não tem como, porque eu nunca vou sair disso se a minha esposa não me ajudar. É compulsivo. E isso aconteceu. E hoje eu vejo todos esses
unidos em tentar destruir a liderança da igreja. Eu vejo Sim. igrejas e Deus tem me dado muitas palavras disso, até a palavra de domingo ele já me entregou, que tem a ver com Apocalipse 3:20, estou à porta e bato, mas a questão da mesa, o voltar à mesa, o voltar a sentar na mesa. As igrejas estão preocupadas com as suas estruturas, com os seus projetos, com os seus planos, com as suas liturgias. Quantos membros você tem? 5.000 membros. Você não tem, meu irmão. Você só tem 4, 2 braços e 2 pernas. Só isso que você tem. A igreja do Senhor não é sua. A vaidade. Eu digo sempre que eu não sou pastor da igreja do Barreiro. Eu sou co-pastor. O pastor é o Espírito Santo. E falo ontem, a gente no estudo, estudamos Efésios. A gente tem nas terças-feiras o estudo bíblico e oração. E o nosso culto tem ali 35, 40 pessoas que estão no culto, mas no culto de oração é eu e mais 4. Medos, E ninguém quer orar. Pagar o preço da oração. E ninguém quer estudar a palavra. E eu disse a Deus, Senhor, até onde eu devo insistir, até onde eu devo... Porque na minha visão, o evangelho ele não foi achado no lixo. Jesus pagou um alto preço pela minha vida. Como que eu vou viver hoje com qualquer coisa disso aqui? Esses dias nós estávamos aqui com um cliente, o cliente disse para mim, você é pastor? Porque eu falo, todo mundo me conhece por pastor, não importa se é um negócio, se é um... Eu sou o pastor Niltinho, aonde eu vou, sou o pastor Niltinho. E ele disse, você não pode, aqui você não pode ser pastor. E eu disse assim, querido, aonde eu vou, eu sou do Senhor. E não é pelo título pastor, mas é por quem eu sou na minha essência, quem Deus me fez. Se a gente estiver aqui gravando e alguém me ligar e dizer assim, pastor, eu preciso do Senhor aqui, e o Espírito Santo dizer para mim que é urgente, eu vou pedir licença, eu vou te deixar aqui, eu vou lá, porque isso aqui não é o importante. O importante é o Senhor. Deus vem antes de qualquer coisa. Mas eu tenho visto a igreja do Senhor se perder. E eu não sei como. Eu tenho orado junto com a minha esposa e dito assim, Senhor, como é que eu posso fazer para os meus filhos entender que o Senhor é o mais importante? Seja um testemunho vivo dentro de casa, seja um grande exemplo para eles. Não é as coisas, manifeste o Deus que tem em você. E aqueles que estão à sua volta, eles têm a opção de olhar e querer copiar ou rejeitar. Nós temos que ir em frente, nós temos que ir em frente. Cumprir o precioso chamado, andar embaixo da nuvem e ir em frente. Você vai ser apedrejado por muitas pessoas. Tem um cidadão me apedrejando todo dia na internet, todo dia. Nem vou citar o nome para não dar ibope para ele. Um cidadão que não acredita em herança espiritual, e ele descobriu que quando ele cita o meu nome, muita gente vai para o canal dele, porque muita gente vai atrás de mim. E ele está doido que eu dê respostas. Outro dia caí na besteira de mandar uma resposta escrita, convidando ele para participar de um silk, e ele já usou esse convite que eu fiz para poder botar mais bombardeio. Vai ter oposição, você vai ter oposição. Jesus teve oposição. Bem-aventurados sois quando vos injuriares por amor a mim, não é? Então, prossiga, só prossiga. As pessoas me mandam mensagem, a senhora não vai responder? Não, deixa Sanballat e Tobias falar. Eu estou construindo os muros, reedificando os muros, é isso que eu tenho feito. E prossigo no meu chamado, só isso. É verdade. Eu vou pedir para a gente encerrar. Amém, pastora. Porque nós temos ainda uma agenda aí hoje. Foi uma alegria estar aqui com vocês, foi uma alegria, foi muito bom conhecer esse casal tão lindo, tão jovem, interessado em divulgar o que é certo. Vou mandar para você tudo sobre minhas redes sociais, vou lhe mandar um folderzinho onde tem tudo nas minhas redes sociais para você divulgar aí. E eu posso colocar, pastora, nos meus vídeos todos, deve a questão colocar, do tudo. Isso. Glória a Deus. No meu site tem a agenda dos seminários. Eu tenho seminários presenciais e tenho seminários online. E já vou alertar o que está me ouvindo aqui, que tem uma plataformazinha pirata aí, bem piratinha, que fica achando que engana todo mundo, dizendo que os meus cursos estão nela. Não estão, não. Meus cursos todos estão no meu site. Se não for no pastorataniatereza.com, foge que é laço. pastorataniatereza.com. Esse é o site, meus irmãos. pastorataniatereza.com. Se não for no meu site, foge que é laço. Porque ainda vende curso que diz que é meu e depois nem dá o curso e ainda não devolve o dinheiro. E eu só fico sabendo depois da encrenca montada, né? Que a pessoa vem para mim reclamar.
mas é um nicho de piratas. A internet é um nicho de malandragem. Gente que entra, cria perfil fake do meu canal do YouTube para pedir dinheiro para os outros. Se tiver uma pessoa que é esperta, vai olhar lá esse canal da pastora Tânia, não tem nenhum vídeo postado, então não é dela. Pois, é verdade. Não tem nenhum seguidor, não é dela, acabou de criar para pedir dinheiro para mim, né? Mas a pessoa nem olha lá e manda o dinheiro, aí vem para mim, falo, querido, eu sinto muito. Não é oficial, não é meu, eu não tenho. A única vez que eu fui na internet para pedir dinheiro foi para o Rio Grande do Sul. Mostrei a minha cara, falei, olha, vamos ajudar o povo do Sul. Nós mandamos um container daqui para lá. Que bom, que benção, fez muito bem. Mas Pastora, é isso, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade. Silk em novembro de 2025, Cifel em abril de 2025. Amém. Vou mandar as datas para você. E foi uma alegria conhecê-los. Pastora, foi uma honra para nós, uma alegria. Muito obrigado. Eu queria, antes da senhora despedir, que a senhora orasse conosco, pelos nossos ouvintes mais uma vez. Sim. Abençoando os irmãos, pedindo cura, libertação para essa turma que nos assiste. Sim. E só mesmo agradecer o Senhor pela sua vida. Deixando um recado que não fiquem com necessidades de cura e libertação, busquem ajuda. Amém. Busquem ajuda porque tem saída. Você encontrou saída fazendo o que é certo, confessando o pecado. Amém. Existe saída, né? E essa porta está sempre aberta para a senhora, pastora. Obrigada. Em nome de Jesus. Obrigada. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças por esse tempo de qualidade que o Senhor nos deu, por essa oportunidade, Senhor, de divulgar aquilo que o Senhor tem nos ensinado, levar para o teu povo. Tua palavra diz, meu povo perece por falta de conhecimento. Senhor, obrigada por contribuir, dando o pouco que eu conheço, para que eles possam também conhecer, Pai. Em nome de Jesus, abençoa esse trabalho, abençoa todos que estão envolvidos e comprometidos nesse trabalho. Senhor, traz para esse lugar pessoas que vão levar palavras de vida. Para onde iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. E a nossa fé é edificada pela palavra que ouvimos, Pai. Seja ela divulgada aqui da maneira certa, Pai. Limpa, clara, Pai. Sem mistura, Pai. Em nome de Jesus. Eu abençoo todos os que ouvem e que ouvirão, Pai, ao longo do tempo. Tanto no canal deles quanto no meu canal, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Obrigado, pastor. Queridos, esse foi mais um Pó de Fé. Muito obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe a sua vida. E se você entende que precisa de ajuda nessa área de cura, libertação, você pode nos chamar no seu canal, chamar a pastora Tânia Tereza lá no canal dela, os assessores. Faz o Silk Online, se não puder fazer presencial. Faz o Silk Online. Vai para o Silk. Nós vamos estar divulgando todas as agendas do Silk aqui, Europa, Brasil e Estados Unidos. Então, aqui você vai encontrar no canal do Pó de Fé uma agenda do Silk fixa para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e até o próximo Pó de Fé. Beijo. Até o próximo. Deus abençoe. Amém.